Nesse vídeo a gente vai verificar os principais fundos que compõem o IFIX, lembrando que essa tabela que eu pego é da própria B3, tá bom? Essas participações. E o mais importante é que a gente faz esse acompanhamento de forma que a gente veja o que está acontecendo em cada fundo. Eu não me aprofundo tanto na análise porque a ideia aqui é realmente mais um acompanhamento e não em si uma análise. Eu seleciono os principais 20 fundos, 20, 21 fundos que compõem o IFIX. Se você quiser inserir um fundo aqui para que eu acompanhe nesses vídeos, por favor, só seja um membro aqui do canal que você pode ter esse direito de escolher um fundo que eu não esteja acompanhando. Aqui abaixo sempre está disponível para você se tornar um membro, um valor bem acessível. E não é só essas vantagens que você teria, tá bom? Mas vamos lá. Em relação aqui aos fundos desse mês, a gente vai começar pelo Kinea. Lembrando que eu abro aqui os fundos NET, que é onde a gente consegue ver essas divulgações. Seleciono o período, então dia 28/5 de 2024 até hoje, né, 5/6 de 2024. E a gente faz esse filtro aqui, coloca o nome do fundo e a gente vê aqui o rendimento e amortização do Canip. Foi de 80 centavos, 31/5 e pagamento 13/6. Né? Normalmente segue essa regrinha aqui no dia útil. Ok? Agora em relação à amortização de 80 centavos, então foi uma queda bem brusca aqui do rendimento. Basicamente isso para atualização. XPML não houve nenhuma atualização. O KNCR, um fundo de papel e gás ligado ao CDI. Rendimento e amortização também, vamos dar uma olhadinha. 31/5 e 13/6, também a mesma coisa. R$ 1 de rendimento, seguindo a mesma lógica aqui do mês passado. Ok? HGLG, fundo de galpão, rendimento e amortização, vamos dar uma olhadinha. 1,10, 31/5 e 14/6. O rendimento 1,10 também, mantendo o padrão do mês anterior. Aqui o KNRI, fundo híbrido, também outro fundo do Kinea. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Houve o relatório gerencial divulgado, mas primeiro a gente vai rendimento e amortização. A gente vê aqui, lembrando, né, todo vídeo que eu faço sobre subscrições, pessoal, como vocês podem ver, o rendimento pode ser um pouquinho menor, tá? Então, KNR 16, KNR 15 é um pouquinho menor do que a cota original, né? E o que é interessante, no caso do KNRI, que é uma novidade, é o pagamento integral dos recibos de subscrições do KNRI, tá? Isso foi um lado positivo para o fundo, isso é raro de acontecer. Então, dia 31/5 e 14/6, os pagamentos, R$ 1 aqui no relatório gerencial do KNRI. KNRI, vamos ver aqui, né? Resultado da alocação, tivemos os melhores indicadores de vacância, 2,51 e antes era 2,57, a vacância financeira de 7,85, antes 8,04 e a vacância financeira ajustada pelas carências 8,57, antes 9,73. Ok? Questão de sustentabilidade, 2 edifícios receberam aqui algumas premiações, né, de operações e manutenções. Destacamos que ainda os demais ativos do portfólio também estão no processo dessa certificação, que basicamente eleva ali a qualidade desses ativos, tá? Conforme informado, será R$ 1 por cota o rendimento, taxa de administração de 1,17, ok? Não a taxa de performance, houve a redução, né? Como quem acompanha os relatórios semanais ou esses vídeos semanais que eu posto sempre está ciente, tá? Vacância física, reduzindo conforme o tempo, muito bom. Carteira imobiliária, receita por estado, contratos atípicos são a maior parte, ligado ao IPCA, a maior parte, logístico, escritório, por isso que ele é considerado um fundo híbrido, tá, pessoal? Mas esses são os dois principais segmentos, então galpões logísticos e lajes corporativas ou escritórios, né? Aqui cronograma de vencimentos, a maior parte para 2027 e 2028 em diante. Cronograma de revisional de contratos, 2024 existe bastante coisa aqui, tá? Ok, projeção de incremento de receita conforme o termo de vigência e carências previstas. Então, a gente vê que, pelo menos nos próximos meses, a gente vai ver um acréscimo na receita do fundo do KNRI. Isso é muito bom. Escritórios de janeiro, ok. Aqui a gente vê as diversificações e os imóveis aqui. 1, 2, 3, 8, 12, 16, 20 imóveis, tá? Bastante imóvel, realmente. Vacância, carências de descontos, receita recebida, receita não recorrente, tá? Perfeito. É um fundo que tem uma ótima qualidade,
né, consegue fazer uma boa gestão, tem um rendimento bastante sólido, só que naturalmente é um fundo que normalmente opera com um preço mais caro, tá? Mas beleza, a gente pode continuar, a gente vai para o fundo BTLG. Fundo BTLG, relatório gerencial também nesse mês. BTLG é um fundo de galpão logístico, tá, pessoal? Ok, aqui o valor de mercado de 4,3 bilhões, um valor bem alto. Isso é muito bom. Valor patrimonial normalmente é bom por conta da diversificação. O fundo tem mais ativos, então normalmente o risco do fundo acaba sendo reduzido. Mas não quer dizer que isso diretamente vai representar maior segurança, tá? Valor de mercado 101, valor patrimonial 100, um leve ágio, ou seja, ele está comercializando um pouquinho acima do valor patrimonial. Vacância financeira 2%, baixo mesmo, e número de imóveis 22. A gente consegue ver aqui os últimos meses, os pagamentos. Né? A gente consegue ver que a receita financeira compõe um percentual até significativo ali do rendimento. E a receita imobiliária é o principal. Né? Reserva gerencial, ou seja, no mês de abril o fundo teve um resultado bastante positivo e ele guardou ali para os próximos meses essa gordurinha, tá? A ideia do fundo sempre é justamente deixar um rendimento bastante sólido, né? E aumentando conforme o tempo, na forma que ele consegue. Aqui os 20 locatários, é a maior posição a sair, 10%, e aqui a gente vê os outros menores, são nomes bastante conhecidos e bastante grandes, então é uma empresa que também trabalha com inquilinos com uma qualidade maior também, tá? Vamos dar uma olhada aqui, receita por locação, beleza? Indexador IPCA 90%, IGPM outro indexador de inflação também, mas um pouco mais volátil, né? Inquilinos por setor, logística, e-commerce, farma, papel celulose, varejo, 2/3 típico, 1/3 atípico e a maior parte aqui de logística, tá? Um pouquinho industrial e um pouquinho de varejo. Ok? Saldo remanescente tipo de multa, 13 a 18 aluguéis, então aqui são os percentuais da receita contratada dos inquilinos. E liquidez, caixa, alavancagem e caixa livre. Como vocês podem ver, no último ano a vacância do fundo foi baixíssima e na verdade foi melhorando conforme o tempo. Isso é muito interessante. Ativos do BTLG em São Paulo, 60 quilômetros de São Paulo, ou seja, estrategicamente são bem posicionados. E aqui os imóveis, né? Então são 8 imóveis, 12, 16 e 22, né? Conforme o fundo divulgou inicialmente. Últimos eventos. Então, 17 de maio, o fundo antecipou o pagamento da parte de parcela final, referente à fatia de 8% do ativo BTLG, com uma taxa de antecipação em 16,5%. Esse acompanhamento a gente faz ali nos relatórios semanais, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, perfil alavancagem longo prazo, os CRIs, né, que ele tem ali de dívida. Aqui IPCA 5,92 são dívidas bem controladas. E outro CRI IPCA mais 5,90. Tá? Isso é muito bom. Se você pegar outros vídeos dos relatórios semanais, você vê que existe uma taxa bem maior para outros fundos, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. Aqui o fundo de galpão, pela questão da segurança e pelo tamanho, ele consegue ter uma taxa mais branda. Tá? Então são 3 CRIs, IPCA mais 5,92, 90 e IPCA mais 90. Total da alavancagem 161 milhões, que representa muito pouco ali do ativo total. Né? Então o fundo está uma alavancagem bem tranquila. Ok? Bom, pessoal, aqui começa a apresentar mais detalhes, né, do panorama mercado logístico, mas seria para outro fundo, não seria uma análise, seria mais um acompanhamento. Ok? Vamos lá para o VISC, a gente tem uma informação mais básica, né, do fundo. VISC rendimento e amortização, vamos dar uma olhadinha. R$1, 31/5 e 14/6. Existem mais umas informações comunicadas ao mercado. O valor do rendimento referente a maio corresponde a R$1 por cota, pagamento ser realizado no dia 14 de junho. Aqui basicamente avisando sobre a distribuição referente a maio, beleza? E a Assembleia Geral, a administradora realizou o procedimento, dos quais manifestaram a respeito da demonstração financeira. Ok, foi aprovado, tá tudo certinho. MXRF, um fundo de papel. Vamos ver primeiro o rendimento e amortização. 10 centavos, 31/5 e 14/6. Né? Começo do mês eu vou colocar aqui primeiro dia útil. Ok. Agora a gente vai para o relatório gerencial do fundo, MXRF. Aqui a gente sempre dá uma olhada no comentário de gestor.
Mais uma vez, destacamos que o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com quase 1,1 milhão de cotistas, o maior da indústria de FIIs do Brasil na data base do presente relatório. Então, realmente é o fundo que tem mais cotistas no mercado. Tá? O fundo seguiu a alocação da sua nona emissão de cotas, foram integralizadas novas operações, totalizando 193 milhões, além dos 114 milhões de CRIs já investidos anteriormente. O rendimento, segundo o regime, foram de 10 centavos e 22 por cota. O fundo possui hoje uma reserva acumulada de 7,2 milhões ou 2 centavos ali por cota. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na taxa de administração de 0,90, não é uma taxa alta, é taxa branda até. E aqui a gente consegue ver que a distribuição no mês foi de 108% CDI, ou se for considerar impostos, 127,11% do CDI. Ok? Aqui a gente consegue ver o valor da cota e volume diário médio desde 2018. Então, o valor da cota até oscila, mas ele tende a se manter bastante próximo ao valor patrimonial. Ok? A gente vê aqui o resultado financeiro do fundo. Ele sentiu um pouco ao longo dos meses, mas também por conta da redução da taxa de juros e também redução da inflação. Tá? Isso é um contexto geral. Se a gente vê outros relatórios de outros FIIs, a gente consegue ver a mesma situação, redução de rendimentos. Aqui a gente consegue ver o valor de mercado da cota, o IFIX, valor de mercado mais rendimentos e valor patrimonial mais rendimentos. Como vocês podem ver, o NTNB ele acaba sendo o principal índice que ganha, né? Mas lembrando que o NTNB ele não está sendo tributado aqui, tá? E já o valor de mercado de cota dá 18,97, muito próximo ao IMAB, superando o IFIX, e por isso que é importante o reinvestimento. Se vocês verem só o valor da cota, nesse período inteiro, né, de 7 anos praticamente, o valor da cota de R$10 foi para R$10,43, justamente porque o fundo de papel ele não tem a valorização na cota igual um fundo de tijolo. Ele vai entregar tudo no rendimento. Aqui seria basicamente a classe de ativos, então a maior parte é CRI, existem permutas financeiras, existe FIIs que ele tem investido e um pouco de caixa, e o investimento no ativo é crédito corporativo, comercial e residencial. Residencial, lembrando que é um crédito um pouco mais arriscado, crédito corporativo normalmente é um pouco mais conservador. Aqui a lista de fundos que eles têm, né, que compõem ali a exposição. Não vou entrar muito a fundo se esses fundos têm uma qualidade maior ou não, tá? É mais para vocês acompanharem o que está acontecendo com o fundo, beleza? Aqui em relação ao indexador dos CRIs, 70% IPCA e 31% CDI. Setores da economia a gente consegue ver aqui que está em inglês, eu não entendi porquê, mas está em inglês os termos aqui de cada segmento, beleza? Em relação aqui aos vencimentos, a gente consegue ver que os vencimentos estão mais para 2031, a maior parte, então isso é muito bom, ok? Justamente porque dá mais segurança no rendimento, tá? XPLG, um fundo de galpão logístico, a gente tem aqui principalmente a oferta, né, de subscrição. Inclusive eu fiz um vídeo aqui para vocês no canal, vou deixar um card para vocês darem uma olhada lá no vídeo, tá bom, pessoal? Mas então vamos dar seguimento, porque eu já comentei sobre isso aqui no canal. E HGBS, fundo de shopping, a gente tem primeiro rendimentos e amortizações, dia 31/5 e 14/6, 1,75. Agora tem outro documento, né, que é outros relatórios. Aqui seria basicamente os números contábeis do fundo, tá? Aqui eles colocam em inglês, mas aqui são só números contábeis realmente que o fundo divulgou, que aconteceu no ano de 2023 e 2022. Então, do HGBS seria isso, e a IDM não tivemos nenhuma atualização. KNHY, fundo de papel IPCA, rendimento e amortização, 1,5, 31, ok? Então, houve uma redução do rendimento. CPTS nada, o HGRU, de rede urbana, rendimento e amortização, 85 centavos. Agora o fundo Tigar, também fez subscrição recentemente, fiz um vídeo sobre ele, tá, pessoal? Então vocês podem dar uma olhadinha. A gente vê aqui rendimento e amortização, vamos dar uma olhadinha aqui. 1,35, 31/5 e 14/6. Vamos ver aqui para atualizar. Houve um acréscimo pequeno do rendimento. RSR não temos nada, tá? BRCO, fundo de galpão, temos aqui um rendimento e amortização, 87 centavos. A gente vai ver aqui fato relevante, 28/5 foi divulgado.
Esse comentário a gente já fez na semana passada. A transação representa um cap rate médio estimado de 8,8 em relação ao valor de aquisição dos ativos, sendo 17,6 no primeiro ano devido ao parcelamento do valor de aquisição, adquirindo mais imóveis e vai fazer o pagamento de forma 50% hoje e depois 50% daqui 12 meses, corrigidos pela inflação. Tá? Então vamos para o TRXF, fundo aqui de renda urbana, rendimento e amortização, a gente dá uma olhadinha, 90 centavos, e a gente vê aqui também o informe periódico, que a gente vê o valor patrimonial, tá bom? Valor patrimonial 108,59. 108,59, houve um acréscimo, né, do valor patrimonial. PVBI, a gente vê aqui, 65 centavos, 31 do 5 e 7 do 6. 31 do 5 e 60 e quantos? 65 centavos exatamente em linha com o mês anterior. Existe mais um comunicado do mercado, né, que foi divulgado, que encerramento do prazo de direito de preferência e início do período de alocação da sétima emissão do fundo. Tá bom, pessoal? Ok, agora para o HSML, fundo de shopping. Estamos quase acabando já essa revisão desse mês. Rendimento e amortização, 80 centavos, né? Tem mesmas datas que o fundo ali anterior, PVBI, e o valor de 80 centavos também em linha com o mês anterior. LVBI, o último fundo aqui para a gente fazer essa verificação semanal de galpão. Ele está, primeiramente, rendimento e amortização, 90 centavos. Aqui a gente consegue ver os recibos, né, de subscrição, pagando um pouquinho menos, como vocês podem ver. Eu sempre comento com vocês que eles podem pagar menos, tá? Nesses casos, eles estão pagando quase 100%, estão pagando 90% mais ou menos, 80% do rendimento. Então, por isso que eu acabo sendo conservador na hora da subscrição por conta disso, tá, pessoal? Então, LVBI, 90 centavos. Então, houve um aumento de rendimento, na verdade. E a data dos pagamentos foi 31, mesma coisa que os anteriores. Beleza. Vamos ver aqui, formulação de liberação para a negociação das cotas. Vamos ver, divulgado no dia 31 do 5. Aqui, data de liberação de negociação, quer dizer que foi a conversão dos recibos para integralização das cotas, tá? Quem tem esses recibos vão ser integralizados já como cotas normais, né? Número 11, ok? Pessoal, seria basicamente isso para essa semana. Eu vou atualizar aqui a data que a gente fez a última atualização aqui dessa planilha, 5/6/2024. Tomara que tenham gostado do vídeo. Infelizmente hoje eu não consegui colocar a câmera, mas acredito que o vídeo tenha ficado interessante e um pouco mais rápido para vocês. Tudo bem, pessoal? Fico à disposição se vocês quiserem e tiverem dúvidas sobre a minha planilha, sobre outros fundos que eu estaria acompanhando também. Fique à vontade de colocar aqui abaixo para eu poder ouvir de vocês o que vocês gostariam, tá bom? Até mais e ótima semana!